para entender um pouco mais sobre os números e a chegada da vacina, eu vou conversar com o infectologista Felipe Prohaska. Doutor Felipe, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Uma das coisas que a gente está observando, e aí a gente vai apelar à sua sapiência nesse assunto, é o seguinte: o governador lá de São Paulo disse que a vacina deve ser obrigatória no país, em todo o país. Inclusive, ele está recebendo, disse que está recebendo quase 5 milhões de doses da vacina. E eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso, porque é o seguinte: se são tantas, então já teria que ter a aprovação da Anvisa, né? Porque nenhuma vacina pode ser aplicada no Brasil sem a aprovação da Agência de Vigilância Sanitária. Eu não entendi muito, não. Agora, essa questão, por exemplo, da pessoa ser obrigada a tomar a vacina. Vamos supor, se eu já tive Covid, ou você que está em casa, está me assistindo, já teve Covid, essa pessoa teria necessidade de tomar essa vacina ou não? Teoricamente, se você já tem uma IgG positiva, não teria a obrigatoriedade de tomar a vacina. E quando nós vamos falar sobre deveria ser obrigatório, primeiro a gente tem que entrar no contexto seguinte: vai ter vacina para todo mundo? Esse é o primeiro ponto. Porque a discussão é maior assim, nós precisamos primeiro vacinar os grupos de risco. Esse é o primeiro, e não dá para você obrigar. Hoje, infelizmente, assim, é uma opinião que vai ser muito dividida. Se você chegar e colocar aqui, é obrigado a tomar vacina. Da última vez que fez isso no Brasil, gerou uma guerra no Rio de Janeiro. Foi a revolta da vacina. Mas uma coisa é verdade: a febre amarela deixou de existir no ambiente urbano do Rio de Janeiro. O ganho foi indiscutível. Mas vai entrar numa discussão moral e ética sobre a autonomia do paciente em receber ou não tratamento, quando ao mesmo tempo nós falamos de uma doença de alto contágio, que quando você tem um bloqueio dela, está garantindo a vida de muitas outras pessoas. No caso, doutor Felipe, a pessoa que já teve, ela estaria em tese imune ou parcialmente imune, né? A não ser que a vacina tenha as variáveis genéticas do coronavírus. É muito precoce porque é uma doença nova. A gente ainda não sabe como é que é o perfil de imunidade dela a longo prazo. Como também não sabemos se a vacina tem uma capacidade de gerar proteção a longo prazo também. O que nós sabemos com as informações com outras doenças até hoje é que quando um paciente tem a sorologia positiva para essa doença, ou seja, aquele IgG positivo, ele já tem a imunidade adquirida e não há necessidade de tomar a dose da vacina. Por exemplo, aconteceu agora no sarampo. Muita gente não sabia se tinha que tomar sarampo de novo ou não. O que é que fazia? Ou você tinha um comprovante de vacinação para sarampo, ou fazia sorologia. Se desse IgG positivo, não tinha necessidade de vacinar. Essas vacinas que o senhor está vendo aí, são muitas, inclusive aqui no Brasil, se não me falha a memória, já está em 37 ou 38. Só aqui no Brasil sendo testadas, porque nós ainda estamos no meio da pandemia, né? O senhor vê alguma mais eficaz aí ou mais avançada que outra, não? Tem seis vacinas estão bem adiantadas e com bons resultados, né? A de Oxford, que é que o Ministério da Saúde fez o convênio com o Reino Unido, ela está bem embasada. A chinesa, a Coronavac, que foi um grupo de São Paulo, o governo de São Paulo fechou com eles. Temos também outras, como a vacina russa, por exemplo, que está nessa questão da viabilidade dela ou não aqui no estado do Paraná, mas não tem muito acesso às informações de como foram as pesquisas. Mas acredito que nós temos 5, 6 vacinas num outro patamar bem mais avançado, enquanto tem 30, 40 correndo por fora ainda. Ainda é muito precoce para saber a sua real efetividade. Bom, a gente teve o 7 de setembro, a gente ainda está analisando aí mais dias, né, feriadão, mas até o presente momento não tivemos aumento de casos, foi dito pelo próprio secretário de Saúde, André Longo, na última entrevista coletiva.
Mas nós temos algumas coisas que poderão avançar. Por exemplo, dia 6 de outubro tem a escola, que estaria voltando, pelo menos no ensino médio, e tem uma autorização do Ministério da Saúde para que os estados também abram os campos de futebol. Levando-se em consideração a situação de Pernambuco, o senhor acredita que poderá abrir aqui, não? Eu acredito que sim, porque Recife vem com números muito bons. A região metropolitana também vem apresentando melhora dos resultados. As cidades do interior têm que avaliar caso a caso. Obviamente, a gente está falando em voltar à escola, voltar ao estado, mas não vai voltar da forma como era antigamente, né? Não vai ter aquelas aglomerações. E quando se fala em estádio, Carlos, tem que se falar assim, o único estádio que teria condições de você fazer uma demarcação com isolamento e distanciamento correto aqui em Pernambuco seria a Arena de Pernambuco. A gente teria até condições de montar alguma estrutura na Ilha do Retiro, nos Aflitos e no Arruda, mas em questão de segurança, indiscutivelmente a Arena seria a mais adequada. Você teria esse controle de uma forma mais rígida, com demarcação de cadeiras, né? Porque não existe marcação de cadeiras nos outros 3 estados, né? O cimentão lá, eu que vou para o estádio, eu sei como é que funciona, a garantia de distanciamento é zero. Já na Arena, não, você teria como fazer isso de forma muito efetiva. Agora, como eu digo, protocolos para montar a estrutura são vários. Na Arena seria mais aplicável, mais seguro. No caso agora, os pais, as mães que estão já para mandar seus filhos dia 6 para as aulas presenciais. Nesse momento, há segurança? Segurança para os pais mandarem os seus filhos para as escolas dia 6, doutor Felipe? Tem que ver caso a caso também, cara. Muitas escolas adaptaram sua estrutura, né? Muitas escolas todas elas vão ter rodízios de alunos, vão ter uma nova estruturação. Agora, existem escolas e escolas. Eu garanto a você que vai ter escola privada que vai ter condição e vai ter escola privada que não vai ter condições. Do mesmo jeito, escola pública. Vai ter escola pública que vai ter condição e escola pública que não vai ter. O que se deve ser feito é uma rigidez com relação ao que está acontecendo na escola. Os pais dos alunos, eles têm que denunciar quando as pias não estiverem funcionando, se as salas estão aglomeradas, se estão fechadas. Essa denúncia tem que ser feita de imediato para ser flagrado e corrigido e impedir que haja nova disseminação, porque ao invés de seguir os novos protocolos, simplesmente achou porque abriu que tem que empurrar todo mundo para dentro. Doutor Felipe Prohaska, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, fico sempre à disposição.